Olá, meu nome é Aldenir, sou formado no Seminário Batista Regular do Sul, Pinhais, Paraná. E nesse momento gostaria de compartilhar alguns pensamentos e também fazer algumas perguntas, inicialmente só para levarmos a refletir. Talvez sejam perguntas um pouco fortes, né? Porque nos faça refletir sobre a vida, mas que nos traz uma realidade que às vezes a gente não para pensar. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não para pensar, por exemplo, que depois da morte, o que acontecerá? O homem está ali bebendo sua cerveja, está trabalhando, levando sua vida, mas ele nunca para pensar: o que vai acontecer depois que eu morrer? Para onde que minha alma vai? Onde, o que acontecerá? Será que a morte é o fim? A Bíblia nos dá uma resposta para isso. Se é algo que eu não desejo para ninguém, mas se morresse hoje, para onde iria? A Bíblia descreve que existe dois caminhos, né? Ou a eternidade, ou a perdição, o inferno. Tem certeza de vida eterna? Essa é uma pergunta para a pessoa que está anos aí na igreja, que faz muito tempo já que frequenta. E muitas pessoas às vezes dizem: é impossível nós sabermos que nós somos salvos. Impossível, nós estamos buscando aí a salvação. Existem muitas pessoas, às vezes eu gosto de evangelizar nas ruas, pergunto para as pessoas: você tem Deus no seu coração? Você já conhece o Senhor Jesus Cristo? Eles dizem: eu estou buscando salvação, mas eu não tenho certeza que sou salvo. Mas a Bíblia nos dá essa certeza. Outra pergunta é: se fosse possível, gostaria de saber. Não é necessário passar a sua vida em dúvida. O apóstolo João escreve em 1 João 5, versículo 13, ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em nome do Filho de Deus. O homem que já é salvo, o homem que já creu em Jesus Cristo, a Bíblia tem respostas e concretiza que esse homem, ele tem a vida eterna. Ele não está em busca da salvação mais. Ele já tem, ele é um salvo em Cristo Jesus. A Bíblia, na Bíblia, nós encontramos a frase: o justo viverá pela fé, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. É a famosa frase aí de Martim Lutero, o reformador. Martim Lutero, lendo em sua Bíblia, abre Romanos capítulo 1, versículo 16: o justo viverá pela fé. Ele interpreta da seguinte forma: o justo não viveria por dar seu dízimo na igreja, por fazer boas obras, fazer caridade. Isso, é claro que a pessoa tem que fazer, né? Mas depois de ser salva. Isso não é para obter salvação, mas é um resultado da salvação, entendeu? E, e ele entende que o justo viveria pela fé, mas na fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Como então obter a certeza de vida eterna? Em primeiro lugar, é necessário que essa pessoa creia que Deus existe e Ele é perfeito, justo e soberano. Esse é o primeiro passo. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja só, a Bíblia, esse é o primeiro passo. É necessário para o homem que se aproxima de Deus crer que Ele existe. Se você, por exemplo, sair na rua e perguntar para várias pessoas: Deus existe?
Muitos responderão sim, claro que Deus existe, né? Deus existe, com certeza. Alguns vão dizer que Deus não existe, outros vão dizer que é impossível sabermos que Deus existe, e outras respostas talvez você terá, mas 90% ou até mais dirão que Deus existe. Então esse é o primeiro passo. O ser humano já sabe que existe um Deus que é perfeito, é santo, não tolera o pecado, justo, né? Que não faz injustiça, que embora muitas vezes o homem interprete que Deus seja injusto, a palavra dele diz que ele é justo, é soberano, está no controle de todas as coisas. Na realidade, amados, outra pergunta é quem é Deus? Como é Deus, né? E o primeiro passo para a salvação é acreditar no Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia nos descreve. O segundo passo que o ser humano deve entender é que o homem é pecador separado de Deus. Quando eu digo homem, não estou só falando do gênero masculino, mas como representante, né? Acho que melhor seria colocar a palavra ser humano. O ser humano é pecador, separado de Deus. Em Isaías 59, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: Mas as vossas iniquidades, o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, por causa do pecado, o ser humano é separado de Deus. Nós vamos ver uma definição de pecado que eu extraí do dicionário Webster 1828, que diz o seguinte: o pecado é um ato positivo em que a lei divina conhecida é violada ou negligenciada voluntária em obediência a uma ordem divina positiva, ou uma regra de dever claramente implícita em tal ordem. O pecador compreende não apenas a ação, mas a negligência do dever conhecido. Todos os propósitos, palavras e desejos maus pensamentos, tudo o que é contrário aos mandamentos ou à lei de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz que não devemos mentir, não devemos alterar, enganar, em outras coisas. Entendeu? E muitas vezes o ser humano vive nisso. O ser humano transgride a lei de Deus. E por isso, essa transgressão, que é conhecida como pecado, o separa, o Deus santo, o Deus perfeito do ser humano. Esse pecado cria um grande abismo entre o homem e Deus. Vejamos o que a palavra de Deus em Romanos 3, 23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, toda a raça humana. Mas como assim? Eu não tenho culpa, eu não sou um pecador. Mas a Bíblia declara. Por que todo ser humano é um pecador? Por causa dos representantes da raça humana, Adão e Eva. Lá no início, lá no Éden, quando eles pecam contra Deus, eles eram representantes. Por causa do pecado que aconteceu lá, tudo isso se estende, se abrange a nós seres humanos. O ser humano já nasce separado de Deus, por causa do pecado e de sua natureza pecaminosa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam retornar ao Deus que o criou. Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção na palavra de salário. O salário do que? Do pecado. Nós vimos que pecado é o que? A violação, ou tudo aquilo que é contrário à lei ou mandamento de Deus. Quando o homem mente, quando o homem adultera, quando o homem mata, quando o homem vive fora dos padrões de Deus, no final de sua vida ele receberá salário. O que é um salário? O salário é aquilo que o homem
recebe no final do mês por seu trabalho, recebe após um serviço, coisa assim, para obter o seu sustento. Esse é o salário. E o salário do pecado, dessa transgressão da lei de Deus, é a morte. Existe a morte física, né? A morte espiritual, ou seja, o homem já nasce morto e em seus pecados, por causa do pecado, e a morte eterna, que é a separação do homem de Deus lá na eternidade para a perdição eterna. E essa separação, essa morte que Paulo aqui se refere, o homem receberá após viver neste mundo, nesta vida, no seu pecado. Veja só que o versículo nos diz, mas o dom gratuito, ou seja, o presente gratuito de Deus não precisa pagar, entendeu? Que Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, a salvação. O presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? A palavra de Deus continua. Desculpa, aqui eu passei uns slides. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, nos diz: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No dia do julgamento haverá, vamos dizer, filas e filas, pessoas diante de Deus para ser julgado, o ser humano. E livros se abrirão e chamarão pelos nomes daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E aqueles que não foram encontrados, a Bíblia descreve aqui, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Terceiro ponto, o homem não pode se salvar. Nós vimos que o primeiro passo para o homem ser salvo é a necessidade de saber que Deus existe. Ele tem que reconhecer que Deus existe. Segundo, reconhecer que ele é separado de Deus por causa do pecado. Em terceiro, que ele não pode se salvar. O ser humano não pode se salvar. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 3, 19, 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Uau, né? Todo mundo, todo ser humano deve se calar e seja culpável perante Deus. Ninguém é justificado, salvo, mediante dele por obra da lei. O que é obra da lei? É a pessoa que busca, muitas vezes, pagar sua salvação, sendo uma boa pessoa, sendo um mero religioso, não é isso? Tito, capítulo 3, versículo 6, nos esclarece melhor. Ele diz que não por obras de justiça praticada por nós, obras de justiça, novamente, né? Ser uma boa pessoa, fazer caridade, ir para a igreja, entendeu? Ser um religioso, vamos dizer. Mas ele diz que não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio ou através de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia, amados, diz que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que é derramado sobre mim, sobre você, somente através do Senhor Jesus Cristo. Como um homem pecador pode ser aceito por Deus, que é perfeito? Como? Isso nós vamos ver no nosso próximo ponto, que diz que Jesus Cristo tomou nosso castigo. Jesus Cristo tomou o nosso castigo. João 3,16, a palavra de Deus nos diz, porque Deus, amor ao mundo, as pessoas que vivem no mundo,
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, por tomar o, o peso, a carga do nosso pecado, pagar o preço por nós numa cruz, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Cristo, não pereça, né? A morte eterna, separação eterna de Deus, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, a palavra de Deus também nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu, mesmo sabendo que o ser humano é falho, que o ser humano iria pecar contra ele. Mesmo assim, Deus lhe prova o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo e Cristo morrendo por nós na cruz. 1 Pedro 3,18, a palavra de Deus diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus Cristo é justo para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Falando sobre a si mesmo, Jesus disse definitivamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente alguém que venceu a morte pode oferecer vida, amados. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Não é por santo, não é por líderes, não é por mestre, mas somente pelo único, soberano e salvador da humanidade, Jesus Cristo. Use a cruz como uma ponte. Em quinto lugar, nós vemos que Jesus é o único Salvador. Jesus Cristo é o único Salvador. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Buda, outros, Maomé, outros aí não salvam. Somente Jesus Cristo salva. A nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, o Salvador do ser humano. 1 João capítulo 4, versículo 14. Então esse era o testemunho dos antigos e isto ainda nós testemunhamos hoje. Somente Cristo, que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo como Salvador da humanidade. Jesus Cristo é o único que salva o pecador. Somente Ele, não há salvação em nenhum outro. Sexto, o pecador deve mudar seus pensamentos e confiar somente em Jesus Cristo para obedecer. A palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Arrepender quer dizer mudar seus pensamentos ou opiniões. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O homem que se arrependeu, deixou sua vida, mudou de pensamento e Cristo renovou seu coração e todo o seu ser, ele passa a ser agora filho de Deus. Veja só, o versículo nos diz novamente, vou ler: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já ouviu muitas pessoas talvez falando, né? A todos nós somos filhos de Deus, todo ser humano. Não, eu não creio muito nisso, entendeu? Nós, todo ser humano, é criação de Deus, mas filhos ou irmãos, eu acho que esse é um pensamento equivocado. Somente no momento que a pessoa
recebe Jesus Cristo, ela pode considerar outro como irmão, ou pode se considerar filho de Deus. Esse versículo nos deixa isso bem claro. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10 e versículo 13 nos diz: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que crer com o coração e também tem que crer, amados. Cristo ressurgiu dentre os mortos, que ele venceu a morte, que ele não é um Cristo morto, mas um Cristo que está vivo ao lado do Pai. O versículo continua dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10 e versículo 13. De que lado estás? Do lado do pecado, né? Separação, frustração, condenação, vazio, esse que o ser humano sem Deus vive, vazio, sem propósito, né? Ou o lado de Deus, perdão, paz, vida abundante, vida eterna, satisfação, que somente Jesus Cristo pode nos conduzir ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se quiser aceitar Cristo, pode orar a Deus nesse sentido. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador e que eu mereço o lago de fogo. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar meus pecados e que ele também ressuscitou dentre os mortos. Eu confio em Jesus e o que ele fez para me salvar. Eu me arrependo de todas as coisas erradas que eu pensei, falei e fiz. Salva-me, Senhor, e me dê uma vida em Cristo. Eu peço em nome de Jesus. Amém. A cruz é a ponte para a salvação. Confie em Jesus Cristo hoje. Faça aquela oração. Se você não sabe como orar, faça aquela oração que eu passei lá atrás, no slide anterior. E que Deus te abençoe.